Presta atenção aqui na palavra do Senhor, porque Deus tem uma palavra no seu coração. Nós vamos fazer uma exposição da Bíblia e, no momento, é um texto da carta de Paulo aos Romanos. Na verdade, Paulo, ele está escrevendo, não é para os romanos. Paulo está escrevendo para a igreja que está em Roma. Algumas pessoas acreditam que esta igreja fora fundada por alguns dos discípulos anônimos. Não foi por Pedro, não foi por Paulo. Quando Deus derramou o Espírito Santo, lá em Atos 2, no Pentecoste, então a partir daí houve a diáspora, ou seja, vários cristãos, eles se dispersaram para as suas regiões. E o fogo do Espírito Santo ardeu tão grande no coração daquelas pessoas que ouviram a palavra do Senhor, por intermédio daqueles que estavam lá nos cenáculos, que receberam o batismo do Espírito Santo de uma forma poderosa, que eles não se conteve. Eles começaram de fato a anunciar a palavra de Deus com muita precisão. E ali eles começaram a evidenciar o amor de Jesus para o mundo. E este avalanche do amor de Deus, da presença notória do poder do Espírito Santo sobre a vida deles, chegaram na cidade mais poderosa do mundo daquela época, que é a poderosa Roma. É interessante se destacar isto, porque o poder do Evangelho, ele rompe toda e qualquer barreira. A mensagem do Evangelho, ela rompe as fronteiras geográficas. Independente da cultura, independente do povo, independente das crenças, independente dos deuses, independente da incredulidade, o Evangelho, ele ultrapassa tudo isto. E quando Paulo está escrevendo para a igreja que está em Roma, é bem interessante destacar isso a título de introdução. Para compreender a carta de Paulo, escrita para a igreja de Roma, não se compreende iniciando a leitura pelo capítulo 1. Para você ter uma luz do entendimento do que o autor queria passar quando ele escreveu a carta, você tem que ir para o capítulo 16. O início da leitura para o entendimento é o capítulo 16. Olhe para mim. Paulo estava na cidade de Corinto. E ele tinha o desejo de ir até Jerusalém. E ele estava pedindo uma ajuda financeira para levar ofertas para os crentes mais pobres de Jerusalém. E o desejo do coração de Paulo era, chegando em Jerusalém, ele iria para a Espanha. Antes de chegar na Espanha, o local desejado, segundo ele, o pensamento dele ainda não tinha sido posto o fundamento do Evangelho naquela região, está no capítulo 16 dessa carta. Ele queria passar um tempo com os crentes de Roma. E ali comunicar um pouco do entendimento do Evangelho que ele havia recebido.
Então nós temos aqui o pano de fundo do texto que a gente leu. A parte histórica da carta. E quando a gente entra dentro da parte teológica, aquilo que a gente vai aprender sobre o que é a carta de Paulo aos Romanos, a partir do capítulo 1, ele começa se apresentando como alguém que foi enviado por Jesus. Olhe para mim. E Paulo, ele vai se apresentar como apóstolo, aquele que foi enviado. E ele vai se apresentar porque eles não conheciam Paulo. Eles já tinham conhecido Pedro, lá em Pentecoste, mas Paulo não. Então, para ele poder chancelar o seu apostolado, para ele poder chegar diante dos irmãos e os irmãos receber com muita clareza a autenticidade do seu chamado, então ele vai escrever com muito cuidado e com muita profundidade a respeito de toda a obra da salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. A carta de Paulo escrita para a igreja de Roma é considerada pela maioria daqueles que gastaram e se desgastaram a viver uma vida piedosa, escrevendo, interpretando a literatura cristã como o acrópole do Evangelho, como o pico mais alto da teologia. É impossível de vir aqui e ler o texto de Romanos e ficar apenas na superficialidade. E isso é bom porque você vai compreender o porquê que Paulo escreveu o texto que você escolheu para esta conferência. Então, Martinho Lutero, ele chegou a dizer que se não existisse nenhuma outra literatura cristã, se não existisse nenhum outro livro nas Escrituras, e apenas a carta aos Romanos, seria suficiente para um pecador alcançar a salvação por intermédio da fé em Jesus Cristo. Porque o conteúdo que Paulo trabalha é muito forte a respeito da soteriologia, da salvação. E aqui Paulo, ele reúne todo o ensinamento, ou a base doutrinária da salvação, para explicar aos judeus em uma única carta. Dentro do Novo Testamento, esta carta é a carta mais profunda dentro do viés doutrinário e teológico. Aqui Paulo, ele começa no capítulo 1 até o capítulo 3, tratando da doutrina do pecado. E ele vai apresentar a armartiologia, que é a doutrina ou estudo do pecado. Do capítulo 1 até o capítulo 3, ele vai apresentando o pecado de uma forma tão profunda, tão grande, tão poderosa, que ele fala no versículo 18 do capítulo 1, que é por causa da malignidade do pecado que a ira de Deus vem sobre a terra. E a partir do capítulo 2, ele vai falar que tanto judeu como gentil está indesculpável diante dos olhos de Deus. E aí ele resume, então, a doutrina do pecado no capítulo 3, o versículo 23, dizendo o seguinte: e por conta disto, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então aqui a gente tem a depravação total.
Paulo então resume dizendo que todos estão caídos, depravados. Não há um justo sequer, não há quem entenda, não há um que busque a Deus. Todos se extraviaram e se tornaram obreiros da iniquidade. Mas aí a partir do capítulo 3, o versículo 24 em diante, para dar uma resposta, olhe para cá, preste atenção, para dar uma resposta à malignidade e à profundidade do pecado, no versículo 24 ele diz o seguinte: tendo sido justificado pelo sangue de Jesus. A resposta ao pecado, a resposta à natureza maligna, depravada, pecaminosa, é a justificação de Jesus. No capítulo 4, Paulo então, ele vai lembrar os judeus que a obra redentora de Cristo na vida do pecador não se dá por conta das obras, porque a carta também é uma resposta ao legalismo. E o legalismo é uma doutrina que ensina que você vai ser justificado por conta do cumprir e o observar a lei de Moisés na íntegra. E os legalistas então batiam no peito, porque eles se julgavam que eram cumpridores da lei de Moisés. E o fato que quando alguém começa a cumprir o que está escrito, então o cumprimento do que está escrito se torna uma obra. E a partir do momento então que se vai se observando a lei, cada prescrição, cada ordem jurídica da lei de Deus sendo cumprida, então se materializa em uma obra. Capítulo 4, Paulo vai desfazer esse ensino. E ele usa a figura do patriarca Abraão. Porventura, Abraão foi justificado por obra? Eu lhes asseguro que não. Mas ele foi justificado porque creu. Ele foi aceito diante de Deus, não porque ele trabalhou para ser aceito, mas por causa da fé que brotou do seu coração. No capítulo 5, então, nós temos ali já o meio da base, ou o meio do edifício da obra redentora, da salvação de Cristo no pecador, que é a justificação. Então agora a gente já está na doutrina da justificação, que ele defendeu no capítulo 1 e o versículo 16. Pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus. Porque todo aquele que nele crê será justificado, e o justo viverá pela fé. No capítulo 5, então, ele diz o seguinte, olhe para mim: tendo sido justificado por intermédio da fé, agora, olhe para mim, vocês têm paz com Deus. Então, desde o capítulo 1 até o capítulo 5, os judeus não entendiam o que era estar em paz com Deus. Os gentios também não entendiam o que era ter e estar. Porque uma coisa é você estar ou ter a paz. Ter a paz é diferente de estar em paz. Você pode estar em paz consigo mesmo, mas pode estar sem paz com o irmão do seu lado. Então é totalmente diferente.
Então, no capítulo 6, os judeus e os gentios, porque a igreja lá era formada tanto de judeu como de gentil, eles tinham então um pensamento que paira hoje, nos dias atuais. Entendeu que é salvo pela graça, favor imerecido, benevolência, benignidade, mostrar favor, não precisa dar nada em troca. E aí, o que eles estavam fazendo? Já que eu sou salvo pela graça, então eu posso pecar, que Deus perdoa. Perceba você, se não é o pensamento de muitos cristãos no dia de hoje. Você pode fazer o que você quiser. Pode pintar e pintar e pintar e pintar. É só pedir perdão, que está tudo certo com Deus. Então deixa eu te dizer, pedir perdão não te traz perdão. Não tem um texto sequer na Bíblia que diz que se você pedir perdão, Deus te perdoa. Não tem um sequer. Pedir perdão não traz perdão. O que traz perdão é confissão e abandono do pecado. E a nossa igreja brasileira, essa igreja nossa, geral, ela precisa voltar àquelas pregações da moda antiga. Porque sumiram dos nossos púlpitos pregações contra o pecado. Entretanto, a carta de Paulo inteira é rebatendo o pecado. Um pregador que assume um altar e não confronta pecado, duas coisas podem estar acontecendo com ele. Ou ele não entendeu o evangelho, ou ele está em pecado. Se nós não tivermos urgentemente uma visão de Deus, uma visão fresca, muitas pessoas vão sucumbir espiritualmente. Porque o temor do Senhor parece que está se esvaziando aos poucos. E, de fato, é difícil ser homem de Deus nessa geração. E, de fato, é difícil ser uma mulher de Deus nessa geração. Deixa eu lhes dizer, o diabo não teme grandes pregadores. O diabo não teme grandes pregadoras. O diabo teme homens e mulheres de oração. O crente que não está orando, ele está se desviando. Quem ora, deixa de pecar. E quem peca, para de orar. Deixa eu te perguntar. Você veio para ouvir de fato o que Deus quer falar com você aqui? O capítulo 8, que é o texto aqui da festividade, ele é o capítulo, se não mais profundo da carta de Paulo aos Romanos. E por quê? Porque ele fala da ação poderosa do Espírito Santo na vida do crente. Por causa desse capítulo, John Wesley, grande pregador avivalista, metodista, escreveu um livro, Fruto do Espírito no Crente. Há uma grande diferença de obras e de frutos. Deixa eu lhe dizer, obras é eu vir aqui pregar. Obras é você vir aqui e cantar. Frutos é diferente. Eu posso muito bem pregar aqui e não ter o fruto do Espírito Santo. Porque pregação é técnica, é homilética, é exegese, é hermenêutica. Somente uma mente incendiada pelo fogo de Deus pode alcançar outra mente. Uma mente que não tem o fogo de Deus, ele vai apenas falar de papel, que está escrito. Vai elaborar uma pregação.
Um coração em chama alcança outro coração em chama. E somente quem está em chamas pode, de fato, incendiar os outros. Nesses últimos dias, Deus está falando com a sua igreja. Olhe para mim. É um tempo de descaso. É um tempo de corrupção. É um tempo de escândalo no nosso meio. É um tempo de vergonha no nosso meio. Só que Deus está levantando do meio da igreja os 7.000 que não se dobraram. E uma coisa que você precisa entender, jovem e adolescente, eu converso demais isso com a minha esposa. Às vezes a gente, como igreja, espera que pregadores famosos, cantores famosos, por causa deles vem alguma coisa para nossas vidas. E não é. Sabe quem é que Deus está querendo usar nessa geração? Você e eu. Deus vai levantar a gente aqui como profeta para essa geração. Deus vai levantar pregadores aqui que não temem a sua cabeça. Deus vai levantar pastores aqui com espírito de profeta. A igreja brasileira, ela precisa voltar, ela precisa sentir esse espírito no seu meio. O espírito de evangelista já pairou. O espírito de pastor já pairou. O espírito de apóstolo já pairou sobre a igreja. Está faltando um ministério se levantar veementemente, que é o espírito de profeta. Precisa-se de profetas para pregar aos pregadores, para que os pregadores preguem aos pecadores. Deixa eu lhe dizer, uma vida só nós temos, e muito em breve ela vai passar. E somente aquilo que você fizer para Deus é o que de fato vai permanecer. Deus está nesta noite dizendo: eu quero trazer um espírito de quebrantamento sobre a igreja. Eu quero arrebatar jovens para o meu reino. Eu quero levantar jovens para o meu reino. Nós vivemos a geração de Eli, o sacerdócio caído. E por isso, Deus vai levantar o jovem Samuel aqui desta igreja. Você só precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. E deixa eu te dizer, é muito fácil perder a sensibilidade do Espírito Santo. A Bíblia diz que Sansão brincou e abusou do poder. Pecava, o poder ia, o poder voltava. Se desviava, o poder ia, ele se arrependia, voltava, o poder voltava. Mas teve um dia que o Espírito se foi dele e ele não percebeu. Quem sabe tem alguém aqui nesta noite que o Espírito Santo está muito longe dele. O Espírito Santo se foi e ele nem percebeu. Deixa eu lhe dizer, você tem o Espírito Santo? Ou melhor, você é amigo do Espírito Santo? Versículo 1 do capítulo 8 diz o seguinte: agora, pois, já não há nenhuma, aqui é o contexto dos versículos que a gente leu, nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Perceba que está é um lugar, está é uma posição, está, Rebeca, é um espaço geográfico. Não há nenhuma acusação para quem está em Cristo Jesus. Não é para quem pensa que está.
E quem sabe você está assim, pensando que está e não está. Então, é hora de voltar para a posição que Deus te chamou. É hora de retornar para a sua manifestação da glória. Todo jovem na posição de Deus, ele se torna uma arma no reino de Deus. Deixa eu te dizer. Na Escócia, um jovem permaneceu e se colocou na posição de Deus, com 16 anos de idade. Evan Roberts, no país de Gales. E um dia Deus disse para ele, um jovem, um adolescente, eu vou te dar 100.000 almas nesse país. E ele foi para o seminário teológico. Com 3 dias que ele estava no seminário, um jovem, um jovem igual eu e você. Entenda, você pensa que Deus vai fazer e vai trazer uma grande coisa, olhando para fulano, para Beltrano, para Ciclano. E Deus vai fazer por intermédio de você. E com 3 dias que ele estava no seminário, a voz de Deus ecoou nos seus ouvidos. Robert, volta, porque eu quero te entregar aquele país. E ele voltou para a sua cidade. Quando ele chegou numa igrejinha pequena, tinha um senhor de cabelos brancos. Igreja fria. Poucas pessoas. E o pastor daquela congregação estava orando a seguinte oração: dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Dobra-me ao teu espírito. E ele ouviu aquela oração e imediatamente ele não pensou 2 vezes. Ele se jogou do lado do pastor. Dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Dobra-me pelo teu espírito. Passou o dia todinho orando com o pastor. Ele chegou, o pastor não percebeu. Quando o pastor se levantou, ele olhou para o pastor olhou para ele. Meu jovem, você está aí? Que horas são? Já são muito tarde do dia. Eu nem vi você chegando. Pastor, Deus disse a mim que iria nos dar esse país para Jesus. Porém, a gente tinha que começar uma reunião de oração na igreja. Tudo bem, meu filho, pode orar. Sempre que terminar os cultos, você pode ficar à vontade. É óbvio, o pastor, todo pastor de congregação, de uma igreja, chegar alguém querendo fazer alguma coisa, ele não vai colocar logo de cara. Sabe por quê? Porque Deus usa essas coisas. Os improváveis. Quem ninguém dá nada. Quem ninguém aposta. Você olha assim, esse aí? Essa aí? Não era assim com Paulo? Mas logo ele, Ananias, ele é um vaso precioso para mim. E ele começou a oração. Ele e mais outro jovem. Daqui a pouco, 3 jovens. Daqui a pouco, 5 jovens. Qual era a oração? Uma oração simples. Dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Dobra-me, Senhor. Outras vozes. Dobra-nos, Senhor. Dobra-nos, Senhor. Dobra-nos, Senhor. Daqui a pouco 10.
daqui a pouco 15, daqui a pouco 20, daqui a pouco 15 mil, daqui a pouco a cidade toda. Daqui a pouco aquela igreja com a cidade toda já estava varrendo o país. Sabe quantas pessoas tinham no país na época? 100 mil. 100 mil pessoas se converteram a Jesus. Sabe por onde começou? Por um jovem. Sabe o que Deus está dizendo aqui nesta noite? Eu estou trazendo um avivamento para o Brasil. Eu estou trazendo um frescor novo para o Brasil. Eu estou trazendo um novo despertar para o Brasil. Eu estou trazendo uma nova avalanche da minha glória para o Brasil. E vai começar, sabe por quem? Por vocês, jovens. Oh, aleluia. Eu sinto um cheiro de terra molhada. Toda vez que a chuva vem, olhe para cá, antes da chuva vir, a terra exala o cheiro da chuva. Aleluia. Deus está levantando pessoas com um novo espírito de quebrantamento. Pessoas que vão estar voltadas para Deus, não por causa do concurso público. Pessoas que vão estar voltadas para Deus, não por causa das suas empresas. Pessoas que vão estar voltadas para Deus, não por causa do seu nome na política. Pessoas que vão estar voltadas para Deus, não por causa de um alavancamento do seu nome dentro da sociedade. Sabe como é? Pessoas que vão estar sedentas por Deus, por ver o derramar de Deus, o fogo de Deus, o despertamento de Deus. Pessoas quebrantadas por Deus. Deixa eu lhe dizer, uma igreja avivada, uma igreja cheia do poder de Deus, obreiros avivando, aviva a igreja, igreja avivada, aviva os obreiros. Deixa eu lhe dizer, obreiro, igreja avivada, incendeia o mundo, incendeia o mundo. Deixa eu ver quem tem essa sede aqui nesta noite. Só quem quer ser cheio de Deus para incendiar o mundo, para pregar a palavra com autoridade, para pregar a palavra com unção, para pregar a palavra com ousadia. É tempo de Deus despertar o João Batista dessa época. É tempo de Deus despertar os Elias dessa época. É tempo de Deus despertar os Samuel dessa época. Deus está dizendo: tem aqui, tem aqui, tem aqui. Deixa eu ver. Jesus da glória. Deixa eu lhe dizer. Toda vez que uma pessoa se dispõe a se colocar na brecha, Deus usa ela grandemente. Toda vez que uma pessoa se desprende do seu orgulho, se desprende da visão terrena, essa pessoa, ela é usada diferente. Quando a unção de Deus paira, quando o poder de Deus paira, e uma pessoa quebrantada, rendida, humilhada, ela faz diferente.
Não importa quantos anos você tem, não importa qual é a tua altura. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, que se alguém está em Cristo, é uma arma poderosa nas suas mãos. Eu me lembro que quando Jesus me alcançou em 2008, eu ia da cidade de Santa Maria para o Gama, novo convertido, lendo a Bíblia dentro da lotação. Na hora do almoço, no trabalho, eu estava lendo a minha Bíblia. Quando eu voltava do trabalho, a lotação lotada, suor, muita gente. Quando eu conseguia sentar, eu voltava para casa lendo a minha Bíblia. Chegou um dia que eu não consegui mais ficar sentado dentro da lotação. E eu tive que me levantar, porque a presença e o poder de Deus e o amor de Jesus estava tão grande, que eu não conseguia ficar com aquilo só para mim. Será se a gente não está precisando voltar a esse tempo? Será se nós não estamos precisando voltar a incendiar o mundo? É por isso que Deus vai trazer um novo despertar e um avivamento para a igreja. Deixa eu lhe dizer, o avivamento de Deus não vai vir para o mundo. O avivamento vem para a igreja. A resposta desse mundo caótico não está na política. A resposta para esse mundo caído, depravado e pecaminoso não está nos poderes jurídicos desta nação. A resposta para este mundo caído está na boca de homens e mulheres ungidos pela sua santa palavra. Oh, aleluia! Deus está te chamando para o ministério nesta noite, jovem. Deus está te chamando nesta noite, mulher. Ei, homem, é hora de se despertar para arrebatar a alma, para arrebatar gente perdida, o viciado, o que está na cachaça, o que está nas drogas, o que está no adultério, o que está na pornografia. É hora de você se levantar com o arauto de Deus. O arauto de Deus não é apenas um pregador. O arauto de Deus é alguém que entrega a mensagem sem mudar, doa quem doer. Deixa eu te dizer, ainda existe pecado dentro da igreja, ainda existe pecado no mundo, ainda existe muita gente pecando e pecando, sem Deus nesse mundo. É hora da igreja se levantar. Deixa eu lhe dizer, Deus não chamou Davi para matar o gigante. Foi Davi que se colocou na brecha. Deixa eu lhe dizer, Deus não chamou Isaías. Foi ele que ouviu a voz do Senhor e ele disse para Deus: eis-me aqui. Quantos podem dizer isto nesta noite? Eis-me aqui. Ei, jovem adolescente, o amor de Jesus está na tua vida. O amor de Jesus está na tua casa. O amor de Jesus está no teu coração. Você já recebeu o Espírito Santo. Você já foi banhado pelo Espírito Santo. Você já tem Ele no seu coração. Aqui está escrito que aquele que vive pela lei de Jesus, agora vive pela lei do Espírito, e não vive mais pela lei do pecado
pecado e da carne. Aquele que está em Jesus, ele anseia pelo céu. Aquele que está em Jesus, ele anseia pela sua vinda. Aquele que está em Jesus, a sua oração é essa: Pai nosso que estás nos céus, venha com teu reino. É hora da gente se despertar para isso. Deixa eu lhe dizer, ó Senhor, o que tu tiveres para fazer nesta geração, não faça sem mim, não faça sem mim. Deus vai fazer alguma coisa aqui na terra. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Levanta a sua mão para cima, diga aí bem alto no 3, 1, 2, 3, alto. Faz de novo, Senhor, visita com teu Espírito Santo. Visita. Olhe para mim já ir para a conclusão. O capítulo 8 de Paulo aos Romanos fala sobre o poder da santificação pelo Espírito. Se você ler o capítulo com cuidado, inteiro, prestando atenção, você vai ver que ele vai falar mais do Espírito atuando em nós. O Espírito Santo não é uma força. Tem muitas pessoas que pensam que o Espírito Santo é uma força, ou que é uma pombinha que está esvoaçando sobre a cabeça das pessoas. Olha só, o Espírito Santo é uma pessoa. Quando você, olhe para mim, quando você aceita o Senhor, automaticamente o Espírito Santo de Deus se assenta no espírito morto que há no teu corpo. O apóstolo Paulo diz o seguinte, pastores, na carta aos Efésios, capítulo 2. E vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados. Toda pessoa sem Jesus é uma pessoa morta. É uma pessoa que o espírito que ela tem de vida é morto para Deus. Por isso que Paulo fala aqui no capítulo 8. Aqueles que estão na carne, ou seja, morto espiritual, não pode agradar a Deus. Mas aqueles que estão em Cristo, estes sim pode agradar o Senhor. Ninguém agrada a Deus na carne. Ninguém agrada a Deus com pensamento carnal. Ninguém agrada a Deus com desejos carnais. É só pelo Espírito. Por isso, às vezes a gente como pregador, a gente quer ser romântico. Mas todo pregador que é romântico demais, ele foge da centralidade do texto. Leia o capítulo 8. É um confronto para mim. Paulo diz, Cledstone, se você estiver vivendo na carne, você não tem parte com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só. Então o Espírito Santo, que é a pessoa de Jesus, ele vem até a pessoa que não tem Jesus, que está morta espiritualmente. Quando ele ouve, ou quando ela ouve a
pregação do evangelho. Eu não estou falando de coach, gente. Eu não estou falando de pregação. Coach não tem nada a ver com o evangelho. Coach é para empresa. Eu tenho empresa. É muito bom. Você estimula a pessoa. Você deixa a pessoa motivada. Você vai alcançar suas metas. Você vai ser o melhor. E isso e aquilo. Você vai ser bom e tal. Há uma força dentro de você. Você é bom. Você é capaz. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, jovens. Uma boa parte dos coaches apenas vendem livro. Não tem empresa. Nunca abriram um CNPJ. Não sabe o que é contratar. Eu falei uma boa parte, eu não disse todos. Eu não escuto ninguém que não tem uma história, uma raiz. Para vir me ensinar tem que ter história, tem que ter raiz, tem que ter colocado a mão na massa, tem que ter ralado, tem que ter sofrido. Aí o camarada faz um curso na internet de 6 meses, aí vem para cá me ensinar. Ai, rapaz, não se iluda com isso. A pregação do evangelho é diferente de pregação coach. Quando a pregação do evangelho chega nos ouvidos das pessoas, acontece uma coisa interessante, que é chamado de arrependimento. É outra doutrina que Paulo trata na sua carta aos Romanos. E deixa eu lhe dizer, sem arrependimento, ninguém verás a Deus. Qualquer homem na terra, se quiser ver o Senhor, ele terás que se arrepender. É claro que a linguagem verás não significa que não vai ver. Está falando do reino, da entrada no reino, de estar com Jesus, de ser de Jesus. Deixa eu lhe dizer, arrependa hoje dos seus pecados, ou pereça. Ou você se arrepende da sua vida pecaminosa, que não agrada a Deus, ou você vai perecer. O Deus da Bíblia não é o Papai Noel. Sabe o que está escrito na Bíblia? Na minha casa, eu falei a casa aqui de Deus, não ficará ninguém enganado. Então não se assuste quando você vê os rebuliços por aí de gente que era uma referência e hoje não são mais. Quando você vê na mídia, na internet, os escândalos, não é porque é fofoqueiro, não. É o próprio Deus revelando quem não é. Aleluia. Se arrependa hoje. Eu preciso me arrepender de não me arrepender. A igreja precisa se arrepender de não se arrepender. Você precisa se arrepender. Deus não se ilude com a minha pregação e Deus não se ilude com as suas músicas. Quem não está em Cristo, diz Paulo aqui. Gente, eu só estou pregando o que Paulo, eu só estou interpretando o que Paulo escreveu. Não fique com raiva de mim, não. Fica com raiva da Bíblia. Está aqui o capítulo 8. Se alguém não estiver com Jesus, está escrito aqui, pastora, esse não é de Jesus. Qual é o local que a gente se reúne para ouvir a pregação do evangelho se não é a igreja? É aqui. É aqui onde a gente tem a liberdade de pregar. George Whitefield foi expulso das igrejas, porque ele pregava para os crentes como se os crentes não fossem crentes. Aí os pastores chegaram e disseram, está errado. Todo mundo já é convertido. Todo mundo já é salvo. E ele não parava de pregar isso. E aí expulsaram George Whitefield das igrejas. Se tornou o príncipe da pregação ao ar livre.
expulsar o John Wesley das igrejas, porque ele confrontava o pecado. Quando as portas se fecharam para John Wesley na igreja, o mundo foi sua paróquia. Não se preocupe, quando as portas começarem a se fechar para ti, Deus vai abrir portões para você. Ninguém segura um homem ungido, ninguém segura uma mulher ungida, porque quem levanta é Deus. É Deus que levanta, é Deus que sustenta, é Deus que faz a obra. Não adianta, diz aqui, não tem altura, não tem poder, não tem ninguém que possa te parar, porque o amor de Jesus está no teu coração. Não adianta te acusar, pode te chamar de santarrão, pode te chamar de santarrona, sim, deixa chamar, essa é a linguagem do mundo mesmo. Deixa eu lhe dizer, nós mudamos tão